começar a gravar aqui, senão depois eu vou esquecer. Olha só, vamos então a alguns recados, alguns apontamentos antes de iniciar a nossa aula. A prova, a nota de vocês, falo de notas, as avaliações de vocês, elas estão inseridas em 3 partes, tá? A primeira é a avaliação normal, que é a prova, tá? Que a gente está corrigindo de maneira online. A segunda parte da prova são as listas de exercício, tá? As listas de exercício. E a terceira é a participação e frequência de vocês aqui dentro da aula. Então, avaliação, listas de exercício e participação compõe, então, um total de 30 pontos. 10, 10 e 10. Então, se você não faz a lista de exercício, automaticamente você não tem os 10 pontos. Se eu pego lá a lista de frequência, você não está lá dentro da frequência. Eu faço as minhas perguntas aqui, você não participa, você só está parado. Então, automaticamente, você não vai ter esses 10 pontos completos, né? Pelo menos a presença, ela já está valendo alguma coisa aqui com a participação. Então, eu avalio aí, no total, eu avalio isso, pelo menos uns 5 pontos para frequência, 5 pontos para avaliação. Então, eu pego os dias nos quais eu entrei e dei aula aqui. Tá? Então, assim, toma muito cuidado com isso aí. Então, avaliação, beleza. Você vai lá, você tem o dia certo para você fazer e tudo, tranquilo. Mas a frequência com participação, mais a nota da lista, a lista de exercício eu sempre peço para entregar, tá? Porque eu pego ela de maneira física, é uma comprovação que você está fazendo isso. Então ela vale 10 pontos. Se você não faz a lista, automaticamente você já está comprometendo, em geral, a sua nota, né? Então, assim, estou falando isso que aconteceu vários casos comigo nesse terceiro bimestre, tá? Eu saio da minha casa aqui e vou até no colégio só para pegar essas listas, tá? Pegar essas atividades. Então, assim, não faça isso. Não deixe de fazer as listas, não deixe de ir para a aula, não deixe de participar, porque é a única maneira em que eu tenho um controle sobre a produção de vocês, sobre a maneira como vocês estão desenvolvendo aqui, tá? Então, esse é o primeiro recado que eu tenho a vocês. O segundo recado, ele é o seguinte, como o conteúdo de história, ele é muito extenso, ele é muito grande, e isso dificulta muito para a professora Isabel, que pega a história geral, tá? Então, eu vou terminar o nosso conteúdo, tá? Direitinho, fazendo as atividades, discutindo, passando os principais pontos, colocando o roteiro, como nós fizemos durante toda a pandemia, durante todas essas aulas virtuais. Então, os roteiros, tá? Desse conteúdo de ditadura militar e depois de redemocratização, eles serão disponíveis para vocês e isso vai ser incondicional. Então, nós fecharemos nosso conteúdo de história do Brasil antecipadamente e eu vou dar uma força para a professora Isabel para terminar o nosso conteúdo de história geral também, tá? Isso aí eu perguntei para ela, ela falou, não, tu me apertando aqui. Eu falei assim, não, então eu me dispus, não foi ela que pediu, tá? Eu me dispus a ajudá-la, tá? Então, assim, após nós terminarmos o nosso conteúdo de história do Brasil, eu vou passar para a história geral, para finalizarmos também o conteúdo de história geral. E aí, acabou o ano, férias e bom descanso. Até o terceiro ano que vem, se Deus quiser, de maneira presencial. Beleza? Pessoal, alguma dúvida em relação a esses 2 recadinhos que eu passei para vocês agora? Tem alguma dúvida em relação a isso? Algum questionamento? Dúvidas, questionamentos? Não? Nenhuma? Tudo certo? Beleza, então. Tá bom. Aqui no chat alguém falou que não. Felipe falou que não, então beleza.
Se tiver algum questionamento, pode falar agora que a gente pode nos organizarmos aqui, nós podemos fazer alguma adaptação. Se não, vou tocar dessa maneira. Bom, é isso aí, então. Isso é um ponto. E aí, um outro ponto é a nossa discussão sobre ditadura civil-militar brasileira. Beleza? E aí, quando a gente fala sobre ditadura civil-militar, nós vamos começar a fazer as atividades a partir das semanas, as atividades objetivas, que é um ponto interessante para nós, tá? As atividades objetivas, ela vem estimular aqui a nossa compreensão, como esse conteúdo ele cai muito no Enem. Então, assim, isso vai ajudar a gente a ter um papel, um desenvolvimento central dentro dessa temática, que é ditadura militar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí. Então, sugiro a vocês sempre fazerem a leitura do capítulo, não deixem de fazer a leitura. As videoaulas que eu estou passando para vocês, porque que eu achei eu achei alguns vídeos que são relativamente breves, mas assim são bem sintáticos, trazem algumas imagens. Então, isso ajuda a reforçar iconograficamente, ou seja, por meio das imagens, isso ajuda a reforçar o conteúdo com vocês, entendeu? Então, o que nós temos? A partir desses vídeos, por que eu dei um tempinho com o vídeo? Por conta da questão de edição do vídeo. Então, assim, você traz, o vídeo tem que ser dinâmico, tem que trazer edição. E, assim, a minha habilidade com edição, ela chega próxima a zero. Eu nunca mexi com edição de vídeo. Então, e exige um tempo muito grande, tá? E isso aqui está muito complicado em virtude do nosso aparato. Então, assim, mas o que às vezes peca em relação à edição, eu estou tirando na questão da elaboração dos roteiros de aula para vocês. Os roteiros é uma maneira muito boa, muito didática, para não deixar passar nada. Então, você vai fazer a leitura, vê o vídeo, faz a atividade e tiramos as dúvidas aqui nas nossas aulas online. Beleza? Então, eu acho que dessa maneira a gente dá conta de fazer um bom trabalho, mesmo de maneira virtual. Beleza? Bom, então aqui, quando nós estamos aqui, obrigatoriamente, quando nós estamos aqui dentro dessa composição aqui, nós trabalhamos, então, o primeiro governo, né? Eu deixei um roteirinho para vocês, para a gente analisar o primeiro governo militar, tá? Que é o governo do Castelo Branco. A gente discutiu, vimos lá o documentário, o dia que durou 21 anos, como é que foi formado. Então, o Castelo Branco ele entra dentro da conjuntura, dentro do controle do Estado brasileiro a partir deste momento, né? Então, o que nós temos aqui? Cada governo, você vai ver que na aula de hoje que eu vou disponibilizar para vocês, por exemplo, aqui, o governo Castelo Branco, aparece aqui. Aí eu coloco um subtítulo, a montagem do aparelho militar. O próximo governo Costa e Silva e o governo Médici é a fase de endurecimento. E eu já vou falar sobre isso, tá? Então nós temos aqui o mecanismo de controle. Então, como é que os militares tinham uma grande preocupação, diferente das outras ditaduras que posteriormente, na década de 70, serão instaladas nos países latino-americanos, também com a participação do governo dos Estados Unidos. Diferente dessas outras ditaduras, os militares aqui no Brasil tinham uma grande preocupação de dar uma maquiada na repressão, dar uma maquiada no regime para dar um ar de legalidade a essa ditadura aqui. Então, essa era a grande preocupação dos militares. Então, por isso que a partir do governo Castelo Branco, tá?
que é um membro intelectual, tá, do Exército Brasileiro, ele passa a criar, ele passa a governar por meio dos AIs, tá? Que são os atos institucionais. Aí a minha pergunta breve, rápida, rasteira, para vocês responderem aqui no chat ou ao vivo. Quantos atos institucionais nós tivemos? Tem que ser rápido, tá? Não vale pesquisar aí na internet, não. Quantos atos institucionais nós tivemos? Quantos? 5. A Gabi. O Caio falou muitos. 5 atos institucionais. A Larissa também falou que só lembra até o 5, até o AI-5. Perfeito. O Caio acho que teve mais. Tá. Meninos, então olha só. Nós tivemos ao todo 17 atos institucionais, tá? Vocês vão sempre se lembrar do AI-1 até o AI-5, que é o que vai estar no roteiro, tá? Nos roteiros de vocês. Eu vou especificar. Por quê? Os outros eram só para fazer algumas regulamentações. Os atos institucionais básicos, tá? Eram medidas baixadas pelo presidente, baixadas pelo executivo. Então, o ato institucional ele tinha como principal ponto regular a atividade do executivo, tá? Tinha como principal ponto regular a atividade do executivo. Deixa eu só... Eita, deixa eu ver. Vou botar aqui. Se acabar, eu passo para... Se acabar meu celular aqui, eu passo para o... Deixa eu abrir aqui deixa eu fechar isso aqui e vou abrir aqui o... Beleza? Beleza? Pessoal, tá me ouvindo sem? Estão me ouvindo? Todos vocês me ouvindo? Tranquilo? Beleza, beleza. Então, olha só. Então, nós tivemos aqui, ao todo, um total de 17 atos institucionais. Só que os atos institucionais, os mais famosos é do número 1 ao 5, por isso que eu vou detalhá-los aqui para vocês neste exato momento, tá? Então, o que nós temos aqui? Olha só. O primeiro ato institucional, o AI-1, tá? Depois da implantação do governo Castelo Branco, ele dava plenos direitos ao presidente para caçar os direitos políticos e caçar parlamentares, tá? Isso fazia com que ocorresse uma grande perseguição aos grupos oposicionistas, tá? Que já vinham aí sendo taxados de esquerda. Então, assim, os principais parlamentares que foram caçados, isso o livro do Boris Fausto, ele deixa muito aberto, tá? E aí ele colocou aqui, ó, ao todo no início da ditadura, 49 juízes foram cassados, 50 parlamentares, 1.400 funcionários públicos e 1.200 membros das Forças Armadas e governadores foram cassados, tá? E isso relata muito o ponto. Você fala assim, não, o governo Castelo Branco é um governo de transição ainda, ele é mais flexível. Muito pelo contrário, os primeiros dias do governo Castelo Branco já foi de grande repressão, de caça a esses grupos oposicionistas, principalmente duas legendas que a gente discutiu, que era o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, que era do Jango, inclusive o próprio Jango, além do Jango, obviamente, que foi caçado, tá? Aqui por Goiás nós tínhamos um senador famosíssimo, o JK, ele tinha sido eleito senador por Goiás no mandato tampão em 1961, o JK ele foi cassado e outros políticos muito famosos também entraram aí dentro dessa dança, né? Dessa perseguição por parte dos militares, tá?
E aí os movimentos estudantis também passaram a ser perseguidos, como a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes. A UNE é um órgão que existe até hoje, tal. Ele é um projeto dos estudantes secundaristas, uma organização dos estudantes secundaristas em busca de direitos. E a UNE também, os militares no dia 1º de abril entraram no prédio da UNE no Rio de Janeiro e acabaram prendendo integrantes e desmontando todo o aparato de protesto contra a ditadura, né? Isso vem muito dos estudantes. Pessoal, todas as vezes que tem alguma luta política, você pode ter certeza que quem vai estar à frente dessa luta política é essa classe estudante. Então, a maioria dos protestos são feitos por professores e estudantes que vão às ruas, vão protestar e não vão aceitar calada essa imposição feita pelo Estado. E por isso o Estado, ele tenta estrangular ou economicamente ou militarmente essa classe estudantil aqui dentro do Brasil. Isso aconteceu lá com a ditadura e isso acontece durante todos os regimes de base autocrática existentes aqui no nosso cenário nacional. Tá? Bom, aí, o AI-1, ele determinava também, o AI-1 ele teria um prazo específico para acabar, tá? Então, ele começou em abril de 1964, e ele seria extinguido em janeiro de 1966, tá? E aí ele determinava, então ele tinha um prazo estendido. Esse governo militar do Castelo Branco, ele tinha um prazo certo para acabar. O Castelo Branco pensava, falava assim, não, nós vamos instaurar a ditadura, e vamos organizar a sociedade e entregar novamente o governo aos civis. Então essa era a linha entendida pelo Castelo Branco. Essa ala castelista, tá? Essa ala castelista. Não foi muito bem o que aconteceu, né? Porque 21 anos para entregar para os civis novamente, o governo foi um período considerável. E a gente vai ver o que aconteceu durante esse percurso. Então, quando que vai começar a ditadura, vai começar a mostrar a sua cara? A partir do momento que foi instaurada, a partir do momento que baixa os atos institucionais, era para existir só um ato institucional, o AI-1, tá? Só que isso foi se prolongando. E aí, o SNI foi criado pelo general chamado Golbery Couto e Silva, em junho de 1964. O Golbery Couto e Silva, ele tinha como principal projeto a manipulação, um serviço de inteligência de controle geral, tá? Inclusive, o próprio Golbery, ele fez ali uma espécie de meia-culpa, falando assim, nossa, a gente implantou o SNI e o SNI acabou se transformando num monstro. Por que o SNI transformou-se num monstro? Porque exatamente o SNI tinha poder total de investigar todos os cidadãos brasileiros no período. Ele vai ser extinguido pós o governo dos militares, tá? Ainda vai demorar para ser extinguido. Era tipo uma espécie de serviço de inteligência para perseguir todos os cidadãos que eram considerados subversivos. Se liga nessa palavra. Então, se você pegar... então você pega, por exemplo, o SNI, quando ele foi instaurado pelo Golbery Couto e Silva, em junho de 1964, isso vai fazer automaticamente que os militares tenham um grande poder de investigação e averiguação sobre a população brasileira. Que isso é inadmissível hoje, como, por exemplo, entrar em conta bancária, saber todos os registros, saber onde que cada cidadão está, onde ele mora, que são coisas muito confidenciais. E aí, isso na mão do Estado torna-se uma arma. Isso torna-se uma arma muito poderosa. Por quê? Porque ele simplesmente pode controlar toda a população. E na atual conjuntura, isso é inadmissível. Porque
tudo no nosso sistema hoje, ele é feito por meio da internet. Se o Estado controla isso, e ele já controla você, tá? Ele me controla, porque eu faço declaração de renda, ele sabe com o que eu gastei, ele sabe onde eu gastei, porque eu gasto isso no cartão, eu não fico gastando com dinheiro. Então ele vai sabendo aonde e o que eu faço. Todas as minhas movimentações. E isso é muito problemático. Se você for ver, você não existe não, entendeu? Você é sempre monitorado pelo Estado, tá? E aí a grande questão que nós temos, dentro desse momento é a questão econômica, tá? Os militares vão lançar um plano econômico chamado de PAEG, é o Programa de Ação Econômica do Governo, tá? O que significa PAEG aqui dentro do contexto dos militares? Os militares tinham um plano de contenção da inflação, contenção dos gastos públicos. Isso é muito sutil e é muito interessante da gente conversar aqui. Qual que era a idealização do PAEG? Falar assim, olha, nós temos que diminuir a inflação. A inflação durante o governo Jango era muito alta. O que é a inflação, professor? É o aumento generalizado dos preços, tá? E os militares vão acabar conseguindo, num prazo entre ali 64 até 67, 68, dar conta de conter essa inflação. Como é que ele fez isso? O plano do PAEG visava principalmente diminuição de gasto público, então o governo para de investir em áreas centrais, tá? E a aposentadoria compulsória de servidores, arroxo salarial, ou seja, não tem uma reorganização salarial aos trabalhadores. E isso acabou dando muito certo e conteve a inflação, mas é um custo muito pesado para a população, principalmente para a mais pobre. Por quê? Quando você achata o salário, quando você não dá reajuste correto a esses trabalhadores, automaticamente compromete o poder de compra de cada classe, que é o que está acontecendo agora. Quem vai sair mais comprometido durante essa pandemia vai ser a classe pobre, tá? Vai ser a classe que está fora daquela margem de 3 a 4 salários mínimos, entendeu? Então, quanto mais pobre é que mais sente, porque ela perde poder de compra, não tem reajuste e não tem emprego. Então, o programa PAEG, ele deu certo? Ele dá certo. E por que ele deu certo? Porque ele é utilizado com autoritarismo. Não tem uma oposição para falar assim, não vamos deixar de distribuir renda. É um governo ditatorial, é um governo militar, é um governo autoritário, que ele não tem diálogo, ele impõe as medidas. E isso faz com que o PAEG dê certo. Mas isso é um custo muito elevado, principalmente para a classe mais pobre, tá? Então, ocorreu a diminuição da inflação? Ocorreu, tá? Mas isso é um custo social muito grande. Por quê? Para de investir, o Estado diminui os seus gastos, diminuição do gasto público e, principalmente, a contenção, o arroxo salarial da classe trabalhadora. Então, é de um peso muito grande. Quem sempre vai pagar as contas de governos assim é a população, principalmente a população pobre, tá? Bom, e aí, no plano econômico, nós temos o destaque também, tá? Todos me ouvindo aí? Aqui apareceu para mim que estava instável. Todos me ouvindo? De boa? Beleza. Então tá. No plano econômico também, nós observamos aqui que há uma medida que muda, inclusive, é uma coisa que pode pegar vocês aí, tá? FGTS, eu já vi esse aluno colocando isso. Não
tome muito cuidado. Quando fala de governos, melhoria, quais são os pontos do trabalhismo feito por Vargas? Muita gente coloca FGTS. Pessoal, a FGTS foi criada em setembro de 1966. O Vargas só tinha os ossos dele lá. Setembro de 1966. O Vargas suicida em 54. A CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, foi uma medida de 1943. Então, não confunda isso. Foi criado, a partir de setembro de 1966, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Professor, o que é isso? Toda hora passa na televisão. O FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele é uma medida em que substitui uma lei que funcionava assim. O trabalhador, se ele ficasse fichado no período por um prazo maior de 10 anos, ele automaticamente ganharia promoção, ele não poderia ser demitido mais. Então, ele ficou 10 anos, mais de 10 anos, ele não pode ser demitido. Então, ele ganharia uma estabilidade dentro do governo. Os militares mudaram essa lei. O que eles mudaram? Falaram assim, olha, eu vou tirar essa estabilidade e aí, para cada trabalhador, para cada pessoa que tem a carteira assinada, o empregador ele vai depositando um quantitativo de 8% do salário dele numa conta separada ali dentro da Caixa Econômica. Então, assim, se eu ganho 1.000, você tira 8%, então cada mês o empregador ele não paga só 1.000 de salário, ele paga 1.080, ele tem um gasto de mais R$80 ali. Por quê? Porque você vai vinculando esses R$80 ali dentro de uma conta que não é poupança, então você não pode tirar quando bem entender. Você só retira esse dinheiro em alguns casos, como, por exemplo, financiamento para material de construção, financiamento da casa própria, ou em caso de doenças graves, como as doenças de câncer, como o caso de AIDS e outras doenças relacionadas à comorbidade, ao risco de vida para a pessoa, tá? Então, o que acontece? Essa conta particular, vamos supor, a pessoa fica lá na empresa durante um período de 6 anos. Todo mês, o empregador, ele tem que depositar regularmente esses 8% em cima do valor de salário. Então, aquilo vai acumulando. Por quê? Porque isso dá uma garantia ao trabalhador que se ele for demitido pelo patrão sem justa causa, ele pode recolher aquele fundo ali para benefício dele, para ele até procurar um outro emprego, para ele não ficar desassistido, tá? Então, essa é a ideia do FGTS. Aí, agora, durante o governo Bolsonaro, é que ele mexe muito no FGTS. A pessoa está ali, passou a dar auxílio, abrir para o empregador pegar esse FGTS em momentos de crise e tudo. Então, assim, é bom e é ruim. Por que é ruim? É ruim porque depois que ele for demitido ali, ele já pegou o dinheiro e já gastou tudo. É bom porque é um momento que ele está em sufoco, mas o governo, na verdade, ele não está dando nada pro trabalhador. Ele só está abrindo um crédito que já é existente dele, que já é próprio dele de direito, tá? Então, esses são os 2 pontos do FGTS, tá? Bom, e aí o que nós temos aqui dentro dessa composição? O governo do Castelo Branco seria um governo de transição, um governo rápido, tá? Seria, teoricamente, um governo rápido. As eleições para presidente não existiam mais, seriam marcadas lá para 66, tá? Seriam marcadas ali para 66, isso mesmo.
Mas eleição para governador, tá? Eleição para governador, igual eu coloquei aqui para vocês, ela continuou a mesma coisa, mesmo durante o governo militar. E o grande resultado das eleições para governador em outubro de 1965 deu vitória à oposição ao governo dos militares. Isso preocupou muito a ala chamada de linha dura, que eram os radicais, que queriam que fechasse de fato o governo, e pressionou o Castelo Branco a baixar um novo ato institucional em relação por conta do resultado das eleições de 65, as eleições para governador. Os grandes centros do Brasil acabaram elegendo os opositores à ditadura militar. E aí, apenas ali 24 dias depois do resultado das eleições, o Castelo Branco baixa o ato institucional número 2 em outubro de 1965. E ele vai baixar o AI-2, onde ele vai estabelecer eleições para a presidência. As eleições efetivas para a presidência seria de maneira indireta, tá? E ele, a partir desse momento, fechou todos os partidos, criando só 2, tá? Criando a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido da ditadura, e criando o Movimento Brasileiro Democrático, que era o MDB. Então, todas aquelas legendas que foram reinstituídas pós o governo, pós a ditadura de Vargas, elas foram novamente fechadas, criando aí 2 alas, a Arena, que era o partido da ditadura, e o MDB, o partido oposicionista. Era uma oposição meio consentida, que não lutava muito, porque senão acabaria sendo dissolvida, né? Então tinha esses 2 partidos. E aí, isso fez com que esses 2, essa própria imposição do AI-2 vai levar, inclusive, no ano de 1966, a imposição de um novo ato institucional, que é o AI-3, tá? Que vai estabelecer eleições indiretas para governador e para prefeito. Eleições indiretas, ela é feita pela Assembleia ou pelo Congresso Nacional. Assembleias, como se atualmente a Câmara dos Vereadores decidiria quem seria escolhido para prefeito e não a população. Então, a partir de 66, com os resultados dessa oposição crescendo cada vez mais, isso vai fazer com que o AI-3 também determine eleições indiretas, tanto para governador quanto para prefeito. E aí, em 66, eu tenho eleições para presidente, governador e prefeito, tudo sendo o executivo, todas as 3 bandas do executivo sendo estabelecidas de maneira indireta. Para tentar lutar contra a ditadura, inimigos históricos durante o governo populista, que eram, por exemplo, o Carlos Lacerda, o Jango e o Carlos Lacerda, eles vão acabar se unindo. Lembrando a vocês que o Carlos Lacerda é aquele mesmo Carlos Lacerda do Vargas, que tentou, que derrubou praticamente, assim, que levou o movimento ao suicídio de Vargas, que era oposição ao PTB, tá? Que inclusive apoia a ditadura militar, mas depois que os militares estavam no poder, acabou afastando o Carlos Lacerda, que o Carlos Lacerda tinha a intenção seguinte, falou assim, eu vou apoiar os militares, ele derruba esse governo esquerdista e eu entro, disputa a eleição do presidente e eu acabo ganhando. Todos os caras que estão com a tentativa de ganhar o poder, eles fazem isso, pensam dessa maneira. O Carlos Lacerda foi um dessa e ele deu tiro errado. Apoiou a ditadura e a ditadura passou a persegui-lo, tá? Então, assim, e aí esses políticos oposicionistas
muito famosos, né, se reuniram em Montevidéu, no Uruguai, e entre eles os ex-presidentes João Goulart e o JK, juntamente com o Carlos Lacerda, eles estruturavam uma frente de redemocratização, mesmo fora do país, tá? Curiosamente, os três, tá? O JK ele morre num acidente aqui, o Jango morre no exílio, morre no Uruguai, e o Carlos Lacerda também dentro desse período. Então, na década de 60, os três morreram. Curiosamente, né? E aí, para finalizar o nosso conteúdo aqui, em 1967, elaborada a Constituição por meio de um ato institucional, o AI-4, tá? O AI-4 convoca o Congresso Nacional, os militares dão a carta constitucional aos congressistas e falam assim, agora vocês aprovam, tá? Então, o que acontece aqui? Com coincidência, né, Caio? O que acontece? Nós temos a nossa nova Constituição, que dava amplos poderes ao Poder Executivo e, inclusive, acaba criando a lei de imprensa, que leva à censura, tudo seria passado pelas mãos dos militares, e a Lei de Segurança Nacional, que dava plenos poderes a investigar e ir atrás das pessoas consideradas subversivas. Não esqueça dessa palavra. Subversivo é aquele que era contrário à ditadura e que tinha alguma ameaça ao Estado Nacional. Tá? E isso finaliza o governo do Castelo Branco. E aí, nessas próximas aulas, que serão postadas hoje, eu vou falar sobre o governo, vocês vão assistir o vídeo, fazer a leitura e discutiremos sobre o governo do Costa e Silva e Médici, que é a fase de endurecimento. A estrutura da ditadura está aqui, releio o roteiro e o capítulo de aula de vocês, tá? Eu tive um probleminha no site, tá? Então eu vou ver se vai estar solucionado e assim que possível eu já posto as aulas de hoje.